E aí, vamos falar sobre o busto da República que finalmente foi colocado de volta à Praça Francisco Barreto? Na verdade, não é um busto, né? É uma coluna comemorativa que tem em cima o busto ou uma erma para aqueles que assim preferirem. Ele foi colocado ali em 1922 e ficou na mesma posição na praça até 1998, ou seja, foram 76 anos que ele fez parte da história da nossa cidade. E por isso muita gente lembra. Gente que se lembrar entrega a idade, mas na verdade são privilegiados, porque quem consegue ter essa memória, porque ele despertou memória afetiva nas pessoas, né? Tem gente que dizia, é a Princesa Isabel, outras diziam que é a moça sem braço, cada um guarda uma memória desse busto. Eu mesmo não tenho, porque quando ele foi retirado eu só tinha 10 anos de idade. Mas eu sei o valor histórico que ele tem, e queria compartilhar isso com vocês. E antes de mais nada, eu queria deixar muito claro que eu fico muito à vontade de falar sobre o busto, porque quando eu finalizei a faculdade de História, eu fiz um trabalho de conclusão de curso sobre a República aqui na cidade, e eu estudei muito sobre o busto, isso em 2009. E agora, em 2020, eu lancei o meu livro, De Onde Cantam as Cigarras, que fala sobre o Grêmio Literário, a cultura, a imprensa de Barretos aqui no começo do século XX. E eu dediquei um capítulo para estudar o contexto que o busto foi colocado, que foi o centenário da independência do Brasil, né? E nós temos aqui a figura da coluna com o busto já em frente à igreja, ali na Praça Francisco Barreto, quando ela era muito diferente do que a gente conhece hoje. Então, nós precisamos conhecer de verdade que figura é aquela, que coluna é aquela. Lembrando que nós temos um monumento igual no Salão Central do Museu Rui Menezes, que no passado era o nosso Paço Municipal, era a nossa prefeitura. Pois bem, aquele busto foi colocado ali na praça em 7 de setembro de 1922. Foi uma solenidade que fazia parte das festividades de comemoração dos 100 anos da independência do Brasil. Barreto se organizou, assim como várias cidades de todo o Brasil, e fez 3 dias de festas, dia 6, 7 e 8 de setembro de 1922, para comemorar esse feito cívico. Na época eles tinham esse costume, esses atos de civismo, né? O prefeito era o Dr. Antônio Olímpio Rodrigues Vieira, que tem uma história assim, interessantíssima também para a gente conversar num outro momento. E participaram diversas entidades, instituições da cidade, as escolas, os escoteiros, o poder público e o Grêmio, né? O Grêmio teve um papel interessante porque o Grêmio, a diretoria da época, pagou o conhecido e reconhecido escritor maranhense, o Coelho Neto, para ele fazer uma conferência chamada Osana. Inclusive no meu livro eu analisei essa conferência, né? Nós temos aqui uma cópia da capa dela, que existem alguns poucos originais nos arquivos da cidade. E na conferência Osana, o Coelho Neto destaca, falando da independência do Brasil, ele destaca exatamente os símbolos que tem no nosso busto, na nossa coluna ali na praça. E não é mera coincidência não, porque fazia parte do pensamento e do imaginário da época. Eu vou explicar. A coluna, se vocês repararem, ela possui embaixo o símbolo do Tiradentes e também de um escravo se libertando das algemas, ou seja, a abolição da escravatura, e o Tiradentes, aquele que foi considerado um herói, um mártir nacional a partir da instalação da República no Brasil, né? Porque ele fez parte do movimento da Inconfidência Mineira, que lá no século XVIII, em 1789, em Minas Gerais, já falava de independência do Brasil, que o Brasil devia ser independente. E em cima nós temos a erma, o busto da República, com a figura alegórica feminina, que eu já vou falar sobre isso. Nós temos esses 3 símbolos, a República, a abolição da escravatura e o Tiradentes com a Inconfidência Mineira. Mas olha, se eles estão falando da independência do Brasil, por que valorizar símbolos republicanos? Eles erraram? Existe uma disparidade disso aí? Não. O que a gente precisa se ater, pessoal, é no ano de 1922, né? Que naquele ano fazia 100 anos que o Brasil tinha se tornado independente, e por isso a nossa história a história do Brasil era a todo tempo revisada, entenderam? Reconstruída. Eles iam contar o feito da independência, que era um feito monárquico, né?
ao invés de ficar falando do Dom Pedro, da Leopoldina, da família Bragança, que eram reis, que eram monarquias, que a república já tinha, né? Ao invés de ficar falando deles, é claro que o governo republicano brasileiro, uma república recém-instalada, ia contar a história da independência do Brasil valorizando aquilo que eles tinham como imaginário, como intenção. Estão entendendo? Ou seja, a independência do Brasil em 1922 foi recontada de uma maneira para poder valorizar o quê? A república, os feitos populares. Então, ao invés de ficar falando de Dom Pedro, vamos falar da independência do Brasil proclamada não, cogitada, lutada, desde a Inconfidência Mineira com o mártir Tiradentes. Vamos falar da independência do Brasil, dizendo que ela de fato começou a existir após a República, e aí vem o busto, né, o símbolo feminino da República. Vamos falar da independência do Brasil valorizando as cidades, como o Coelho Neto fez na conferência dele. Vamos falar da independência do Brasil valorizando a abolição da escravatura. Então, o que a gente precisa entender é que todo monumento, na verdade, ele é uma narrativa do presente, ele tem intenções do presente. Por mais que eles fossem falar lá da independência do Brasil, o que eles realmente queriam priorizar eram os valores republicanos. Então, eles recontam a história. Se nós aqui de 2020 fôssemos falar da independência do Brasil, os nossos olhares seriam completamente, a nossa narrativa histórica, completamente diferente do pessoal de 1922, do pessoal do século XIX, porque a história é uma narrativa escrita, construída de acordo com os olhares do historiador do presente. E naquela época, o Museu do Ipiranga, assim como o Rio de Janeiro, que era a capital da época, que fez uma grande exposição internacional, né, ao qual nós temos aqui na cidade Luiz Bernardi, que era um relojoeiro, participou com seus trabalhos. Então, assim, eles fizeram grandes movimentações para comemorar o centenário da independência no Brasil, valorizando a República. E falando na República, a República no Brasil não era em Barretos, era no Brasil todo. Ela era simbolizada pelo rosto de uma mulher, né, a figura feminina. E isso não foi criado no Brasil, isso o Brasil importou lá da França, porque lá na França, no século XVIII, a Revolução Francesa, ela instalou na França uma república, ela depôs um rei, né, e instalou uma república, um sistema, pelo menos teoricamente, mais democrático, né. E aí, para simbolizar essa república, não a revolução, mas a república em si, foi criado um símbolo, e esse símbolo era de uma mulher, certo? Com um barrete frígio, que é aquele chapéuzinho, né, que você reparar a nossa do busto na praça tem, vermelho, que historicamente é um símbolo de liberdade, não vou ficar explicando aqui, senão a gente não vai terminar isso hoje. E nós temos exatamente a figura de uma mulher. Por quê? Existem várias teorias, mas eu gosto de uma do José Murilo de Carvalho, que ele diz o seguinte: a principal teoria era que os reis eram símbolos, geralmente simbolizados por homens mais velhos. Então, já que a república tinha que ser uma coisa nova, então eles acabaram simbolizando a república com o rosto de uma mulher, jovem, bonita, sadia, para realmente contrapor aquele regime velho da monarquia, certo? E assim nós tivemos essa figura feminina, que na época da Revolução Francesa já foi batizada com o nome de Mariane, Maria, Mãe de Cristo, Ana, Anne, né? São nomes populares naquele momento, tá? E a figura feminina da República, ela foi usada em diversos países ocidentais, naquelas revoluções burguesas, naquelas revoluções liberais do século XIX, que pregavam justamente a independência dos países, o liberalismo na política, na economia, assim por diante. O Brasil, no final do século XIX, quando se tornou uma república, claro, né, tudo era francês, acabou importando essa imagem também. Nós temos várias caricaturas da época que mostram a figura republicana enxotando Dom Pedro II, né? E nós temos assim, a nossa cédula de R$100, por exemplo, vocês vão ver efígie feminina, o rosto da república. Enfim, a Mariane, importada lá na França, esse símbolo, ela está presente em diversos momentos da história do Brasil até os dias de hoje, em vários monumentos. Então, esse nosso busto da praça existe em vários outros municípios brasileiros, certo? Essa nossa Mariane. Apesar de que nós vivíamos num momento em que a república era simbolizada pelo rosto de uma mulher
mas deixando claro que as mulheres não tinham direito ao voto, as mulheres viviam uma vida totalmente reprimida, que todos sabem, né? E nós éramos totalmente excluídas da cidadania no Brasil, né? Apesar de muitas lutas que depois culminaram em 1932 com o nosso direito ao voto, certo? Mas isso também é um assunto que a gente pode falar depois. O que eu gostaria de deixar aqui para vocês, finalizando e dando uma oportunidade de reflexão, é o seguinte: quando a gente volta um busto da República para a praça, não é que nós temos que reviver aqueles valores de civismo, não é nada disso. Primeiro, ele tá lá de volta porque faz parte da nossa história e nós precisamos conhecer qual Barretos nós vivemos, né? Que é uma Barretos múltipla em vários sentidos, mais múltipla do que vocês podem imaginar. E no segundo momento, porque todo monumento nos traz reflexão. Quando a gente olha a figura de Mariane, a figura da República, a figura do centenário da Independência, o que nós precisamos refletir é o seguinte: qual seria a Mariane de hoje? Qual república nós vivemos? Quais foram os avanços e os regressos que a República Brasileira teve lá daquele 1922 até agora? Está chegando o bicentenário da independência do Brasil. Como nós recontaríamos a independência do Brasil? Quais os valores nós teríamos em relação à nossa república? Qual é a república que queremos? Qual é o rosto de Mariane que queremos? A releitura daquele busto, quem faz, somos nós. Através do nosso conhecimento histórico, através da nossa cidadania, através da nossa consciência em relação ao patrimônio histórico. A Mariane vive, agora mais do que nunca. Eu compartilho com vocês todo esse meu amor à história da nossa cidade, que não tem função aqui de romantizar Barretos, mas de pura e simplesmente trazer de volta para vocês um conhecimento sobre a nossa cidade. Muito obrigada.